Sou a professora Patrícia Gomes de Matos e vamos trabalhar hoje com a disciplina Gestão de Documentos e Arquivística. O estudo desta disciplina é relevante no momento, principalmente porque a maioria das instituições produzem documentos que devem ser organizados de acordo com procedimentos e técnicas próprias de arquivo. A primeira parte que vamos trabalhar nessa unidade é a introdução à gestão documental e ao estudo dos arquivos. Nesta primeira aula estaremos dando ênfase principalmente a questões relevantes para o gerenciamento de arquivos e gestão de documentos. Os tópicos que estaremos abordando nesse primeiro momento são arquivologia, gestão de documentos e gestão de documentos eletrônicos. Nesta unidade, vocês estão sendo convidados a conhecer alguns conceitos e princípios referentes à arquivologia, à gestão de documentos arquivísticos e seus objetivos e ainda a gestão de documentos eletrônicos. O que é arquivologia? Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, é a área do conhecimento responsável pelo estudo das funções, princípios e técnicas a serem observadas na produção, utilização, organização, guarda e preservação dos documentos de arquivo. É importante apresentar inicialmente alguns conceitos básicos para melhor entendimento e compreensão da área em estudo. Informação. O conceito de informação podemos colocá-lo como o conjunto de signos e dados registrados em que um determinado suporte e que possuem significado. Documento de arquivo. É aquele documento produzido ou recebido por instituição pública ou privada no desenvolvimento das suas atividades que possui valor de prova ou informativo com finalidade funcional e administrativa. Conceito de arquivo. É um conceito que possui vários significados, porém, estaremos utilizando hoje, apresentando o seguinte conceito. O arquivo como conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoas ou família, no desenvolvimento de atividades independente da natureza do suporte. Princípios de arquivologia. Para dar início ao estudo de arquivologia, é indispensável conhecer primeiro os princípios técnico-metodológicos desta área do conhecimento. Proveniência é o princípio base da teoria arquivística e segundo o qual os arquivos devem ser organizados e mantidos por sua procedência, ou seja, por quem produz o documento, respeitando os fundos. O termo fundo corresponde ao conjunto de documentos proveniente de uma única fonte geradora, ou seja, nos fundos os documentos de um lugar não podem ser misturados com os de diferentes proveniências. Este princípio é comumente chamado de princípio de respeito aos fundos. No princípio da ordem original ou interna, a organicidade natural deve ser mantida no interior dos fundos. Este princípio é utilizado no arquivo permanente. Organicidade é o princípio no qual aponta-se como o caráter orgânico que liga o documento aos outros do mesmo conjunto. Segundo este princípio, os arquivos em conjunto possuem significado refletindo estrutura, funções e atividades de entidade produtora, em suas relações tanto internas como externas. O princípio da indivisibilidade corresponde ao fato onde os fundos arquivísticos só fazem sentido se apresentados na sua totalidade. Ou seja, segundo este princípio,
os fundos existem enquanto conjunto documental e não podem ser, ao longo do tempo, sofrer alienações, dispersões, mutilações, destruições ou acréscimos não autorizados. O princípio da unicidade diz respeito ao caráter exclusivo do documento, ou seja, ele é único no conjunto documental ao qual ele pertence. Princípio da cumulatividade consiste na forma natural e progressiva da produção dos documentos, provenientes das entidades e funções da unidade geradora, podendo ser tanto uma instituição ou uma pessoa. A gestão de documentos arquivísticos ganha destaque na atualidade em decorrência da importância dada pelas pessoas ao tratamento dos documentos. Evidencia-se assim que as operações de intervenção e tratamento dos documentos são imprescindíveis para atender às necessidades das instituições e das pessoas e a manutenção e resgate da memória institucional. Segundo a Constituição de 1988, cabe à administração pública a gestão de documentos governamentais e providenciar para franquejar a sua utilização e sua consulta. Assim, o que é gestão documental? A Lei número 8.159 de 1991, define gestão de documentos como o conjunto de procedimentos e operações técnicas no processo de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. As funções básicas da gestão documental a gente vai estudar logo a seguir. Tendo como base o conceito de gestão de documentos, destacam-se principalmente 3 funções na gestão dos documentos. A primeira é a produção. Esta função corresponde à base de criação dos documentos. É decorrente das atividades das instituições, setores ou pessoas. A segunda função é a utilização. A utilização se refere a todos os processos pelos quais os documentos são submetidos até a criação. Os documentos devem servir às atividades para as quais foram gerados, passando por diferentes procedimentos de gestão, incluindo o protocolo, a expedição, organização e arquivamento, até a formulação de normas para acesso e recuperação das informações. Finalmente, a terceira função básica é a destinação, que é praticamente o arquivamento em si. É fruto de um planejamento anterior, onde se definem prazos de guarda e será determinado quais os documentos que serão mantidos permanentemente e quais poderão ser eliminados. A teoria das 3 idades surge como ciclo de vida dos documentos e surge para auxiliar as instituições no gerenciamento de grandes massas documentais, decorrentes de aumento exagerado na produção de documentos. Nós temos 3 idades, da teoria das 3 idades, onde a primeira é a corrente, continuação intermediária e a terceira é a permanente. O arquivo da primeira idade é o arquivo corrente, o arquivo da segunda idade é o intermediário e o arquivo da terceira idade é o arquivo permanente. De acordo com a teoria das 3 idades, as fases pelas quais os documentos passam dentro das instituições se classificam em corrente, intermediária e permanente, finalizando o ciclo com recolhimento e eliminação dos documentos. Dentro do ciclo de vida dos documentos, temos os arquivos correntes, e os quais são formados pelo conjunto de documentos consultados frequentemente pelos gestores
diretos, cumprindo assim as finalidades para as quais eles foram gerados. Eles possuem um valor primário. Esta etapa é de intensa tramitação, e por isso os arquivos correntes também são conhecidos como arquivos ativos. Localizam-se geralmente nos setores onde foram produzidos e de forma descentralizada. Para realizar a gestão de documentos de forma eficiente, é imprescindível estabelecer no tratamento dos arquivos correntes normas e padrões a serem empregados pelo departamento e setores que as constituem, valendo-se de um plano de classificação na organização dos arquivos. Os arquivos correntes respondem pelas atividades de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição dos documentos correntes. Os arquivos correntes se responsabilizam também pelo setor de protocolo, pois, apesar de terem atividades diferentes, devem funcionar de forma unificada para conseguir atingir a eficiência em tarefas que são comuns aos dois. Dentro do ciclo de vida dos documentos, temos o protocolo com uma função bastante destacada. Comumente, as instituições têm um setor responsável pelo recebimento das correspondências e demais documentos que se denomina protocolo. O protocolo corresponde ao conjunto de operações realizadas com o objetivo de controlar os documentos que tramitam nas instituições, garantindo sua localização e recuperação de forma rápida, assegurando o acesso à informação. O ciclo de vida dos documentos incorpora também atividades que são realizadas pelo protocolo. No recebimento, o setor de protocolo recebe todos os documentos destinados à instituição. Dentro dessas atividades, temos também o registro, que corresponde ao ato de cadastrar o documento num sistema de controle, atribuindo-lhe um número que permite seu acompanhamento. E a autuação, que ocorre da mesma forma que o registro, utilizada, porém, para acompanhamento de processos. Outra atividade dentro do protocolo é a classificação, que é a fase de leitura e análise dos documentos. É o momento onde são separadas as correspondências de acordo com sua destinação. Temos ainda como atividade a expedição e distribuição. Elas são o ato de enviar o documento ao destinatário, sendo chamado de distribuição quando é interno e expedição quando o encaminhamento da correspondência vai para outra instituição externa. No controle movimentação, o protocolo realiza mais uma atividade onde o controle é através de um sistema manual ou informatizado para poder identificar os setores por onde o documento passa. Temos os arquivos intermediários, ainda dentro do ciclo de vida dos documentos. O arquivo intermediário é constituído por documentos originários dos arquivos correntes, transferidos após o cumprimento das funções para os quais eles foram gerados. São também chamados de semiativos, e assim como os arquivos correntes, possuem também um valor primário. Os arquivos intermediários são consultados com pouca frequência e é ali onde os documentos aguardam os prazos precaucionais e prescritórios para serem eliminados ou recolhidos para a guarda permanente. Tais prazos estão previstos na tabela de temporalidade, que é um instrumento arquivístico que define prazos de guarda e destinação dos documentos. Os arquivos permanentes é a terceira parte no ciclo de vida dos documentos, são formados por documentos que passaram pelas duas fases iniciais, corrente e intermediária,
e foram recolhidos devido aos seus valores históricos. Logo, possuem um valor secundário. Os arquivos permanentes são arquivados definitivo e, sobre hipótese nenhuma, podem ser eliminados, tendo em vista que já foram avaliados. Cumprem papel importante na manutenção da memória documental e geração de documentos e de conhecimento. O arquivo permanente não é arquivo morto. Apesar da sua funcionalidade, o arquivo permanente é muitas vezes conhecido em muitas instituições como arquivo morto. Gestão de documentos em ambiente eletrônico. Documentos digitais e ou eletrônicos. Os documentos digitais e ou eletrônicos surgem devido à necessidade de processamento de grande quantidade de dados, objetivando substituir o esforço manual. Estes documentos foram pensados para facilitar o fluxo informacional, o acesso à comunicação da sociedade em suas diferentes atividades cotidianas. Vamos conceituar documentos digitais e eletrônicos. É necessário ressaltar que existem diferenças entre documento eletrônico e documento digital. Segundo a norma EARC-Brasil, modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística, conceitua-se o documento digital como a informação registrada, codificada em dígitos binários e acessíveis por meio de sistemas computacionais de requisitos. Já o documento eletrônico, segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, pode ser conceituado como a informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico. É importante observar que os documentos eletrônicos têm maior abrangência que os documentos digitais, podendo ser também documentos digitais. No entanto, os digitais jamais serão eletrônicos. Segundo a norma EARC-Brasil, a gestão arquivística digital deve cumprir 5 exigências. Da mesma forma que há alguns procedimentos dentro da gestão arquivística em geral, a gestão arquivística digital também tem suas próprias características. As exigências básicas para um programa de gestão arquivamento digital são organicidade, unicidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. Como já vimos anteriormente, na gestão de documentos, a organicidade e unicidade permanecem na gestão digital da mesma forma e com as mesmas características. Surgem, porém, outros termos específicos. Confiabilidade, onde o documento arquivístico é considerado confiável quando é capaz de provar os fatos que o atestam. A autenticidade do documento é considerada quando ele é o que diz ser, ou seja, manter-se desde a criação até o arquivamento isento de alterações. E a acessibilidade documental consiste em tornar possível e eficiente a localização, recuperação, apresentação e interpretação dos documentos existentes dentro do sistema.